Graça e paz, amados, que honra poder mais uma vez estar juntos com vocês nas nossas redes sociais, também na TV Amazônia, da Paz Church Santarém. Estamos falando certamente com milhares de pessoas, não somente da nossa cidade, mas também de todas as partes do Brasil e até fora do Brasil. E queremos nessa oportunidade compartilhar uma palavra de desafio para você, sabe, de comprometimento com o tempo atual, no que diz respeito ao reino de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente ao teu coração, aonde você estiver nesse exato momento. Antes de começarmos a ministrar a palavra, eu queria convidá-los a fazermos uma oração e pedirmos direção do Espírito Santo nesse momento. Senhor, nós queremos te exaltar e te glorificar, porque podemos alcançar tantas pessoas através da internet, das redes sociais, da TV Amazônia, e assim anunciar a Tua palavra que é viva, é eficaz, é mais cortante que a espada de dois gumes. Senhor Deus, ela nos lava, nos purifica, nos liberta, e que, Senhor, nós possamos nesse momento receber uma porção generosa da Sua palavra, da unção do Teu Espírito, e que o Senhor venha nos desafiar, Senhor, a vivermos intensamente esse tempo da igreja, a igreja prevalecente, a igreja vencedora que somos nós, a noiva de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos nesse momento ministrar a palavra com o tema o desafio da igreja em células em tempos de crise. É interessante falar sobre isso. Nós somos uma igreja em células. A Paz Church, nós temos vivido essa realidade já há muitos anos através da visão do MDA. E não somente a Paz Church, mas diversas igrejas, centenas, até milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil se organizam em células, em pequenos grupos, em life groups. Então, é um grande privilégio porque nós entendemos que esse modelo é um modelo bíblico para nós. E nós que estamos nesse modelo, por exemplo, eu quando entendi e ingressei numa igreja, comecei a congregar numa igreja em células, no caso da Paz Church, eu comecei a ouvir algumas coisas que eu nunca tinha ouvido antes, congregando em outras igrejas. Uma das coisas que muito me chamou a atenção quando eu comecei a entender e me envolver em célula, é que essa estrutura que nós temos nos possibilita mesmo em tempos de crise. Por exemplo, muitos países hoje sofrem perseguição, a igreja sofre perseguição. Muitas igrejas hoje, em várias partes do mundo, não podem se reunir por diversos motivos. E nós aprendemos que a igreja em célula, independente dela ter um templo grande para se reunir, independente de poder ter reuniões com centenas e milhares de pessoas, ela sempre vai sobreviver porque nós estamos estruturados nas casas, nos pequenos grupos. Então, o que me chamou muito a atenção desde o início é que mesmo que viesse uma crise, quem sabe parecida com essa que nós vivemos nos dias atuais, essa igreja ia continuar crescendo, prevalecendo e tendo organização, tendo liderança. E amados, esse é o tempo que nós temos sido colocados à prova. As nossas estruturas estão sendo provadas exatamente nesse tempo, nesses dias, que por causa dessa pandemia mundial, nós não podemos nos reunir, pelo menos nessa semana que se passou, nós não reunimos presencialmente nos templos, reunimos online, reunimos de outras formas, mas não com grandes grupos. E agora nós estamos sendo provados nisso. E essa reflexão me fez lembrar o tempo do Exército Brasileiro, no qual eu fui militar. Porque o Exército Brasileiro, para quem não sabe, nunca ouviu falar sobre isso, há muito tempo não entra numa guerra. Há muito tempo o nosso Exército Brasileiro não tem um combate real. Tudo que é feito diariamente na vida do militar, a rotina, o dia a dia dele é treinar. Tem instruções, tem treinamento de patrulha, de armamento, de tiro, de tantas coisas. Existem teorias, existem uma ideia, existem doutrinas militares para o tempo de guerra. Mas faz muito tempo que o Exército Brasileiro não tem guerra nenhuma. Então tudo que nós temos hoje, em termos de treinamento, é simulado e é teórico. Por isso,
Eu creio que ninguém consegue dizer com certeza qual seria, de fato, ou como seria o desempenho do exército brasileiro num combate real. Porque isso não tem ocorrido. Embora tenha treinamento, embora tenha instrução, embora tenha doutrina, embora tenha teoria, mas não existe uma prática a ponto de dizer que ele vai sair muito bem no caso de uma guerra, embora nós tenhamos essa expectativa com nossos militares, que são muito bem treinados e são um dos melhores do mundo. Quando nós trazemos para a realidade da igreja, isso também parece significativo, porque tudo que nós fazemos na igreja em células, né, que nos traz crescimento em tempos tranquilos, que nos traz comunhão, mas essa questão de sobrevivermos sem um templo, de sobrevivermos sem ter um pastor aqui no púlpito pregando, de sobrevivermos sem termos reuniões grandes, agora é o tempo de provarmos que a nossa estrutura suporta isso, porque na igreja primitiva eles viveram isso. Diz os historiadores que o primeiro templo construído pela igreja cristã foi mais ou menos entre o 3º e o 4º século. Quando a Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 42, que eles se reuniam no templo e nas casas, esse templo que diz o texto, não significa um templo propositalmente construído para a reunião deles. Eram reuniões maiores, com mais pessoas, mas possivelmente o que eles chamavam de templo era uma caverna, era uma catacumba, era um lugar que eles se reuniam escondidos por causa da perseguição. Somente no entre o 3º e o 4º século, na época de Constantino, que foi construído o primeiro templo cristão. Então, de fato, aquela igreja, eles se baseavam nos pequenos grupos, nas casas, nas células, nas reuniões. E eles conseguiram sobreviver durante muitos anos, debaixo de perseguição, sem ter o clericalismo, que é a liderança da igreja baseada apenas num pastor, sem ter o templismo, as reuniões sendo mais importantes no templo. Não, as reuniões mais importantes eram feitas nas casas. E nós estamos vivendo isso agora, pelo menos nessas 2 últimas semanas. E eu entendo então que nós temos 4 desafios para provar que as nossas estruturas suportam, dentro da doutrina bíblica, dentro do ensinamento bíblico, como igreja em células, o momento atual, e pode ser que esse momento pode perdurar. Pode vir outras situações que nós temos os mesmos impedimentos e nós precisamos testar as nossas estruturas e provar que funciona dentro do padrão bíblico. Então eu quero ler contigo Atos capítulo 5, eu vou ler alguns textos com vocês, dentro dos pontos que nós queremos falar. Então o primeiro desafio que nós temos é o desafio do pastoreio e do ensino. E eu quero ler contigo Atos capítulo 5, versículo 42, que diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles estavam sempre reunidos, ou no templo, da forma que eu já expliquei, ou de casa em casa, mas fazendo o quê? Aqui a Bíblia fala que eles não deixavam de ensinar. E quando estavam de casa em casa, essa responsabilidade do pastoreio e do ensino não estava somente no pastor principal ou ali nos apóstolos principais da igreja, em Pedro, em Tiago, em João e nos outros apóstolos. Essa responsabilidade do ensino, da doutrina, do pastoreio, de casa em casa, nas reuniões pequenas, estava em cima dos leigos, que hoje nós podemos chamar dos nossos líderes de células. Então é um momento, depois de tanto treinamento, nós há muitos anos, toda terça-feira nós temos o treinamento avançado de evangélicos e liderança, que é justamente essa reunião online que estamos fazendo hoje. Mas treinamos líderes há muito tempo. Treinamos milhares de líderes semanalmente. Então você que é um líder de célula, você que tem responsabilidade de pastorear um pequeno rebanho, que é a sua célula, olha para mim aqui, por favor. Você tem uma grande responsabilidade de garantir o pastoreio e o ensino do seu pequeno rebanho. Talvez sejam 10 pessoas, talvez sejam 8 pessoas, ou mais ou menos que isso um pouco.
Mas agora a responsabilidade está sobre você, de garantir que esse rebanho, que Jesus colocou em suas mãos, ovelhas que pertencem a Ele, serão cuidadas, pastoreadas, ensinadas, não de acordo com a tua vontade, com a tua opinião, não, mas de acordo com a doutrina bíblica. O segundo desafio, então, que nós temos como uma igreja em células, de provar a nossa estrutura, é a unidade de liderança. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas eu quero destacar aqui, perseverando unânimes. Isso unânimes fala de unidade, fala de um mesmo pensamento, fala de uma mesma linguagem, de uma mesma direção. E é essa provação que nós temos hoje. Quando nós não podemos nos reunir no templo, não temos a presença física do pastor principal da igreja. E agora as células têm que se reunir de casa em casa e fazer reuniões online. Eu quero perguntar, se você que é um supervisor de setor, eu quero perguntar para você, mais uma vez que é um líder de célula, se você vai manter o teu coração unânime com a sua liderança. Se de fato essa responsabilidade de compartilhar a liderança e o pastoreio da igreja que está sobre você, que está sobre mim, agora os nossos líderes podem confiar em você, que você vai manter a unidade da liderança. O que é isso? É falar a mesma linguagem, é pregar a mesma coisa, é ter o mesmo sentimento, é ter a mesma atitude, é ter o mesmo amor, é ter o mesmo cuidado, não ter, sabe, um pensamento divergente, não impor, já que agora você tem muita influência sobre o teu grupo de célula, sobre os seus discípulos, e o pastor fisicamente não consegue ter contato com os irmãos nesse tempo que não temos reuniões presenciais. Daqui a pouco, em nome de Jesus, voltaremos. Mas será que você vai manter a unidade da liderança? Porque a Bíblia fala no livro de Atos que todos eles perseveravam unânimes. Então o desafio está sobre nós. Podemos reunir nas casas, podemos reunir online. Será que quando nós vamos ter reuniões de novo no templo, pode ser semana que vem, pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui a 1 mês, podem ter outros momentos que nós sejamos impedidos, mas as nossas estruturas, de acordo com a Bíblia, estão sendo provadas, e nós precisamos justificar porque somos uma igreja em células. E amados, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque é bíblico. Agora, para isso acontecer, depende de todos nós. De você realmente vestir a camisa de líder que você é. De você vestir a mesma camisa que a sua liderança usa. De perseverar unânime no ensinamento, na doutrina, sabe, no ensino, no cuidado. Isso tudo que nós já falamos aqui. O terceiro desafio que nós temos é o sustento financeiro. E eu quero ler contigo aqui mais uma vez o texto da palavra de Deus, ainda em Atos capítulo 2, versículo 45, que diz: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Irmãos, outra coisa está sendo provado, que nós temos que provar. Se o nosso coração generoso, liberal, como ofertantes e dizimistas, e entendemos, segundo Malaquias, que o dízimo e a oferta servem para a manutenção da casa do tesouro, para o sustento da casa do tesouro, para a implantação do reino de Deus. Eu quero perguntar que quando você não vem para o templo, se você mantém o teu compromisso de ser fiel e liberal nos seus dízimos e nas suas ofertas. Ou porque não tem ninguém vendo você ofertar, não tem ninguém sentado no teu lado na igreja, no banco da igreja, na cadeira da igreja. Você vai ter que se dispor da sua casa, pegar o seu dinheiro, talvez vir aqui na sede regional, ou num núcleo durante a semana, entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, entregar a sua primícia, ou pegar o seu smartphone, seu aplicativo do seu banco e fazer a transferência.
E talvez manter o mesmo padrão de generosidade que você tinha quando havia um pastor aqui na frente, dando uma palavra de oferta, te desafiando, te encorajando. Mas agora não tem ninguém te cobrando isso. Agora é uma escolha sua, agora é o teu coração, agora a tua fidelidade está sendo provada. E a Bíblia fala que esses discípulos, essa igreja primitiva, eles, por mais que não tivessem um templo estruturado como esse que nós estamos aqui para se reunir, eles tinham que decidir. E a Bíblia fala que eles vendiam propriedades, vendiam suas fazendas, eles repartiam o que eles tinham, eles mantinham a igreja, eles mantinham os apóstolos, eles mantinham a liderança, eles mantinham o envio, eles supriam a necessidade das pessoas, porque um coração generoso. Então, a terceira estrutura nossa, que está sendo provado. Isso não é uma prova coletiva, é uma prova individual, que me inclui você também, inclui você também. É se nós vamos manter o sustento financeiro do reino de Deus. A Bíblia fala ainda, no livro de Atos, um caso que todo mundo sabe, de alguém que também queria participar dessa contribuição financeira. Na verdade é um casal, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Eles falaram que trariam a oferta de tantos reais, se fosse aqui no Brasil no tempo de hoje, mas entregaram a metade, entregaram parcialmente Ananias e Safira. A Bíblia fala que o Espírito Santo, sabe, é como um fogo consumidor, sabe, eles não resistiram ali e houve um grande temor, eles morreram na presença de Deus, porque eles retiveram, eles mentiram ao Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer contigo, mas eu estou dizendo que nós estamos diante de Deus, nosso coração está sendo provado. Eu quero te desafiar, meu querido irmão, minha querida irmã, a continuar sendo fiel no seu dízimo e nas suas ofertas em nome de Jesus. E por último, o quarto desafio que nós temos a provar diante de Deus, como igreja do Senhor, igreja em células, versículo 47. Diz assim a palavra: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A quarta prova que nós temos, o quarto desafio, é o crescimento organizado mesmo em tempos de crise. A nossa igreja está sendo provada através das células, das reuniões online, do evangelismo pessoal, do discipulado 1 a 1, daquilo que nós podemos fazer fora das reuniões coletivas, esse crescimento que o reino de Deus precisa para esses últimos dias. E amados, eu estou querendo de verdade, que esses dias de provação, de crise no mundo inteiro, é o tempo da grande colheita. É o tempo que as pessoas estão com os corações quebrados e necessitados, precisando de uma palavra de esperança, de fé e precisando de Jesus. Então vamos aproveitar esse momento. Vamos usar os nossos contatos, os nossos telefones, as nossas redes sociais. Vamos conversar com a nossa parentela, vamos conversar com nossos amigos, com os nossos vizinhos, com nossos amigos de trabalho. E vamos pregar a palavra de Deus com ousadia. E mesmo em tempos de crise, nós seremos aprovados, porque vamos crescer. E crescendo e ganhando pessoas para Jesus, nós vamos consolidar em nossas células, nós vamos propor discipulado, nós vamos usar todas as ferramentas que nós temos na visão do MDA para crescer organizadamente e de forma sustentável dentro do padrão bíblico, na visão que nós praticamos em nossa igreja local. Então, resumindo aqui para terminar, quais são os nossos 4 desafios do tempo atual da igreja em células? Primeiro, o pastoreio e o ensino. Segundo, a unidade da liderança. Terceiro lugar, o sustento financeiro. E quarto, o crescimento organizado. Que Deus possa abençoar a tua vida. Você que é um líder, você que está em treinamento, nós estamos sendo desafiados nesse tempo. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você seja usado por Deus de uma forma sobrenatural. Para finalizar, eu quero fazer uma oração, aonde você estiver, por gentileza, se você puder fechar os seus olhos e orar juntamente comigo a Deus. Vamos fazer isso nessa hora em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar o teu povo que nos assiste nesse momento.
Senhor Deus, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, do Pará, de Santarém. Nós estamos sendo desafiados pelo momento atual, mas nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja que prevalece, que cresce, a igreja, Senhor Deus, que é a agência do reino de Deus aqui nessa terra, e nós declaramos que seremos aprovados diante dessa prova. Teremos pastoreio e ensino através dos líderes espalhados, milhares de líderes, Senhor, que lideram e congregam uma célula. Nós seremos, Senhor, aprovados na unidade, porque temos uma só linguagem, uma só fé, um só espírito, um só coração. Seremos aprovados, Senhor, porque não teremos mãos fechadas, mas seremos liberais para sustentar a igreja local e o Teu reino com as nossas finanças. Não haverá nenhum necessitado entre nós, porque, Senhor, aqueles que têm mais vão suprir aqueles que têm dificuldades. E teremos crescimento nesse tempo. Teremos pessoas sendo salvas, assim como foi na igreja primitiva. O Senhor vai acrescentar em nosso meio aqueles que hão de ser salvos, e nós vamos receber na nossa estrutura familiar, de amor, de igreja, para cuidar, para discipular, Senhor, para treinar essas pessoas, Senhor Deus, para torná-las novos líderes e serem também herdeiros do reino de Deus e da salvação eterna, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.